sabia que existe uma coisa chamada as 4 fases de um negócio e que se você não respeitar isso, você nunca vai conseguir crescer? Eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Simone e eu tenho 8 anos de experiência em administração de empresas no mundo físico. E ano passado eu resolvi trazer todo esse conhecimento de forma simples e fácil para vocês aqui do digital, para você que quer ser uma empresária digital e vender o seu conhecimento e os seus serviços através da internet, para que você possa ter uma empresa sólida e possa realmente viver do digital. Por isso, hoje eu quero explicar para vocês o maior segredo que me fez entender finalmente como conseguir construir um negócio. Então, antes de você começar a explicar cada uma das fases, eu quero explicar uma coisa que provavelmente você vai se identificar. Você provavelmente já passou e testou muitas estratégias, você já ficou muito tempo estudando marketing, estratégia de venda, criando produto, vendendo, e nunca conseguia fazer aquilo ali girar, nunca conseguiu ganhar mais do que aquele dinheiro que você fazia naquela ação de venda, você não conseguia ir pra frente. E por que isso acontece? Porque o seu negócio, ele passa por fases até ele chegar à maturidade dele. O negócio é como se fosse um filho. Ele cresce, ele vai evoluindo até ele chegar na fase madura, que é quando começa realmente a brincadeira a ficar legal. Que é quando você começa a ter resultados de verdade, mas é um processo. Eu sempre falo sobre processo, eu sempre falo que as coisas começam devagar, porque eu sei que aqui no digital a gente tem essa ânsia muito grande de começar hoje, fazer hoje e ter resultado hoje, mas não é assim que funciona um negócio. Principalmente você que quer se tornar uma empresária digital, que quer viver do digital a longo prazo. E por que eu tô falando isso? Para que você consiga entender o contexto e para que você consiga entender o que eu vou te apresentar agora. Isso não é uma coisa que eu criei na minha cabeça, isso é baseado na teoria de estratégia empresarial, que é, a tua empresa, ela começa, então ela tem na primeira fase, que a gente chama de fase de sobrevivência. É um momento onde você vai fazer de tudo para que a tua empresa sobreviva. Então, o que isso significa? Que você não vai vender só um produto, você não vai vender somente um serviço, você vai trabalhar muito mais. Eu sempre brinco que empreender é trabalhar muito mais que na CLT, então se você não gosta de trabalhar 8 horas na CLT, não vem empreender porque você vai trabalhar muito mais. Mas é só um momento. Nesse momento, você vai precisar levar o teu público a comprar cada vez mais de você, você vai precisar engajar o seu público, vai precisar fazer com que as pessoas entendam o seu trabalho, entendam o seu serviço. Então, é um momento que você vai vender muita coisa. Então, eu sempre brinco como se fosse, sabe uma loja de roupa que você entra e tá vendendo brownie lá dentro, ou vendendo trufa? Ah, Simone, isso tem nada a ver. Tem... Porque a pessoa ela entende que ela tá nesse primeiro momento e que ela precisa investir dinheiro e ela precisa fazer caixa. Então eu sempre falo para quem tá na internet, quem fala de marketing, vender análise de perfil, mesmo que não seja o carro-chefe, mesmo que não seja uma coisa que você vai vender pro resto da vida. Mas naquele momento, para você conseguir fazer o seu serviço, para que você consiga trabalhar e consiga ganhar dinheiro para fazer um caixa, para que você possa usar esse dinheiro para crescer o seu negócio, é necessário. Então essa é a primeira fase, é a fase onde você vai vender bastante, você vai trabalhar vendendo a sua hora, que é uma coisa que eu não acredito, eu não gosto, não é rendável a longo prazo. Porém, agora, no início, é o seu momento. Você vai trabalhar mais. Então, você vai aplicar estratégias de caixa rápido, como consultoria, mentoria, análise de perfil, qualquer coisa. Eu sempre brinco que quando chega uma pessoa que queira me pagar pra fazer alguma coisa, eu com certeza vou fazer. Se eu não souber fazer, eu vou pesquisar, vou procurar, vou aprender e vou fazer. Porque é o momento. É quando você precisa ganhar dinheiro. E aí a gente passa para a segunda fase, que eu chamo de fase de maturação. É a fase de estruturação da sua empresa. É quando você vai começar a realmente montar. Por quê? Uma empresa, ela precisa de nome, ela precisa de missão, ela precisa de visão, ela precisa de valores, ela precisa de bandeiras, ela precisa ter uma personalidade. Só que você, quando tá no início, você não consegue sentar, meditar e receber uma luz divina que vai te entregar tudo isso de bandeja. Você vai, com o tempo, entendendo qual é o teu perfil como empresária e qual é o perfil da sua empresa. É como se você estivesse moldando uma argila. Você vai pegar um quadrado e você vai começar a moldar.
Isso leva tempo. Então, a primeira fase, eu sempre falo que ela é a mais difícil. E ela demora mais ou menos entre 6 e 8 meses aqui no digital. No mundo físico, demora mais de 1 ano para você passar essa fase de sobrevivência. Como o digital é muito mais rápido, pode ser até que com você passe mais rápido. Mas aí depende muito de uma análise pessoal de um negócio. Mas, em média, demora de 6 a 8 meses. Então, você está trabalhando 8 meses com aquele seu negócio. Quando você entra na segunda fase, que é de estruturação, você já tem essa visão macro da sua empresa. E aí você vai conseguir falar, realmente, eu gosto desse nome. O nome que eu escolhi para ser a marca é um nome que as pessoas gostam, eu gosto, eu já tô acostumado com ele. Por quê? No início, você acaba mudando de nome. Então, a minha empresa já mudou de nome algumas vezes, até eu chegar no nome que é agora, que é a Chama de Negócios. Porque eu passei por vários... Essa Chama de Negócio foi, acho que, o terceiro nome que eu escolhi. Só que eu passei por outros até eu voltar e falar, não, esse nome realmente representa a minha marca. Porque o nome, ele também traz a essência da marca. E aí eu fui modelando os meus valores, eu fui modelando a missão da minha empresa, eu fui modelando a visão da minha empresa para que eu conseguisse chegar no que ela é hoje. Então, você vai demorar alguns meses para conseguir se entender e entender. E aí, nesse momento da segunda fase, você vai ter isso construído e é o momento que eu falo de você legalizar a sua empresa. Sobre MEI, eu acho que é importante você começar desde o início, porque você paga alguns seguros, como maternidade, se você sofrer acidente, INSS, isso é importante para sua vida no futuro. Mas eu não recomendo que você faça registro de marca, por exemplo, no início. Porque é uma coisa demorada, é uma coisa cara, e que pode ser que no meio do caminho você resolva que o nome da marca não vai ser esse. Ou que a logo não vai ser essa. E talvez, muito provavelmente, no início você não vai ter dinheiro pra pagar um designer para fazer a sua logo, contratar uma pessoa para ver essa questão de registro de marca. Você não vai ter tempo de fazer isso sozinha. Então, é importante que no primeiro momento você crie o esqueleto para no segundo você legalizar. Então, é nesse momento de estrutura que você vai criar estruturas de outras páginas. Então, no primeiro momento, geralmente você só tem Instagram, Facebook. No segundo é quando você começa a criar um plano mais estruturado de marketing, um plano mais estruturado de mídias sociais, um plano mais estruturado de o que você vai fazer a cada mês. Porque você já entendeu como é que funciona o seu público, você já tem um público fiel, você já entendeu como é que funciona as suas vendas. Nada disso você tira da sua cabeça. Nada disso é o anjo que sussurra no seu ouvido. Às vezes as pessoas falam, conheça a sua persona. Gente, persona é uma coisa que você conhece. Você não pode criar da sua cabeça. Porque você cria um personagem, como o nome diz, fictício. Durante os 8 meses que você está na primeira fase, você passa a conhecer a sua persona, a conhecer os seus alunos. Então, na segunda fase, que é a estruturação, é quando você começa a criar planejamento. Planejamento estruturado, pensado, que você entende. Você sabe que os seus alunos, você já teve alunos, então você sabe as dificuldades, os medos, os desejos, os anseios dessa pessoa. E aí você consegue criar planos em cima disso. Então, o que você vai fazer a cada mês, quando você vai faturar, porque você já tem uma média de faturamento total de mês dos meses anteriores. Então, primeiro você tem que começar para fazer uma análise e poder ir para essa segunda fase, que é onde você vai criar toda a estrutura. Então, canais de comunicação oficial, um e-mail com o seu domínio, pagar talvez o Google, pagar uma ferramenta de e-mail para você se preparar. Você vai começar a assentar e se preparar, criar uma base sólida para você ir para a terceira fase, que é a fase de escala. O que é uma escala, Simone? A escala é quando você sai daqui para esse ponto. Lembra que eu falei do planejamento? Você vai fazer o planejamento para a escala e na terceira fase você começa a colocar essa escala em prática. Então, geralmente, é o momento que você faz lançamento para ter pico de vendas. É o momento que você vai criar mais de um curso ou outros cursos. Você vai começar a fazer a pessoa caminhar junto com você em cada degrau, para que o seu negócio comece a escalar. Ele vai começar a se profissionalizar.
Então, a partir dessa escala, desses degraus de profissionalização que o seu negócio vai passar, você vai conseguir ganhar mais dinheiro. Você vai começar a se colocar dentro do mercado e a ser visto como uma empresa séria. E é o momento que você vai se posicionar como tal. Você já tá nesse momento, a sua empresa já tem uma base sólida. Então, se te perguntarem o porquê da sua empresa existir, você sabe. Você vai conseguir se posicionar a favor ou contra do que você acredita dentro do seu nicho. Você vai ter toda essa estrutura pronta para você poder levar o seu negócio a outro nível. E aí você vai para a quarta fase, que é a fase da inovação. O que é inovação? Todo negócio, ele vai escalando e ele chega num teto. Todo negócio passa por isso. Geralmente, quando ele chega no teto, ele começa a declinar. Você deixa de ser novidade e você passa a ser mais algo comum. E aí você faz essa reviravolta de fazer inovação. Então, é o momento que você faz um rebranding, é o momento que você cria um curso novo, que você extingue toda a tua esteira de produto e começa de novo uma coisa completamente nova. Você regrava todos os cursos. Você vai girar. Você vai fazer essa transformação no seu negócio para que o seu negócio comece a decolar de novo. Ele vai sair desse limbo de estagnado e ele vai voltar a subir de vez ele descer. É um gráfico, então o seu negócio sai daqui e ele vai sempre subindo com o passar dos anos, mas geralmente nessa escala tem uma hora que ele para. E aí você fica ou no mesmo nível, você começa a descer, um pouco, mas desce. Então você vai inverter isso. Quando você criar um pico de inovação, você vai fazer as pessoas começarem a falar sobre você, você vai criar algo novo, algo diferente, que vai gerar curiosidade no seu público e vai fazer com que eles queiram comprar novamente de você. Quando a gente fala de produto digital, principalmente infoproduto, onde você vende informação, é muito importante você saber fazer isso, porque ninguém vai comprar de você 2 vezes o mesmo curso. Ninguém vai comprar 2 vezes o mesmo e-book. Então você precisa estar sempre reinventando para poder fazer com que você venda mais vezes para a mesma pessoa. Então é por isso que existe essa fase. E aí o seu negócio está numa estrutura plena e com o tempo você só vai precisar ficar reformulando ele para que você possa estar sempre fazendo a sua roda girar e crescendo cada vez mais. Então, um beijo, até o próximo vídeo. Me conta aqui embaixo qual fase você tá e se você já conhecia alguma dessas fases. E também compartilhe esse vídeo com todas as empreendedoras e empresárias que você conhece no mundo digital e do mundo não digital, para que elas conheçam um pouco mais sobre essas fases, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.